Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Tuga Network. Connosco hoje temos a Mafalda Duarte, que é Managing Director da Nerd Monkeys. Isto traduzido para português, fica o quê? Boa pergunta. A chefe da cena. Diretora. Basicamente sou diretora do estúdio agora, sim. Pronto, já agora, olá. Olá a todos, sim. Sou a Mafalda, prazer. E obrigada por teres no podcast, Diana. Obrigada e eu por teres aceitado e eu a dar-lhe. Pronto, vamos começar pelo início, como é costume nestas entrevistas. Quero saber para onde é que estudaste, como é que resolveste ir para a área que foste e como é que chegaste até aqui. É esse o objetivo. Ok. Olha, então, para começar, a minha história, eu acho que é super cómico porque quem já me viu noutros sítios sabe que eu digo sempre que eu não tive o percurso normal das pessoas que foram tipo a videojogos, que dizem, jogava quando era pequeno e sempre quis fazer isso, mas tenho o percurso mesmo básico de quem quis ir para artes, que foi tipo, eu desenho desde sempre, tipo, a minha vida toda só quis ser artista, e o meu único objetivo era ir para belas artes, tipo, eu sabia que queria fazer isso. Na altura nem necessariamente para um curso, estás a ver, era mesmo, eu queria ir para belas artes em Lisboa. E que acho que me candidatei a todos na lista. Eu fiz a mesma coisa, o objetivo era aquilo. Sim. E olha, antes de... Eu acho que foi quando eu estava no 10º ano, tive a oportunidade de fazer um curso da CM, Olha que funcionava lá, né? Foi o de ilustração com o João Catarino, de ilustração, e então foi muito fixe porque acho que aquele curso, primeiro acho que era a pessoa mais nova lá, então foi uma experiência super gira de poder estar a ir à faculdade que eu queria ir um dia quando fosse maior, mas pronto, estava ali a experimentar um bocadinho, e o curso era muito experimental também porque fizemos diversas técnicas, eu lembro-me que fizemos o meu primeiro jogo de tabuleiro, fiz lá na verdade, tipo, a minha primeira coisa com jogos, e sei lá, fazemos tipo carimbos de batata, que normalmente tipo, é uma daquelas coisas que tu pensas, tipo para as crianças, estás a ver? Mas foi por aí que eu comecei a perceber, acho que quando vais para Belas Artes tem muito esse elemento experimental e de como é que tu podes trazer novas texturas e maneiras de fazer e não descurar aquilo que parece infantil, acho eu. é, no fundo, ir às bases. Sim, mesmo, completamente. E aliás, quando entrei em Belas Artes, em desenho, acho que no primeira cadeira foi com tu entraste o professor em desenho, Sampaio. ok. Não, entrei em arte multimédia, mas na cadeira de desenho. O professor Sampaio era bem, imagina, não, usem tudo menos lápis, estás a ver? Eram Acho que não sei tive lá, esse professor. sim, era assim, outro mundo. Mas pronto, então entrei em arte multimédia e segui o percurso de animação porque para o 12º ano também comecei a fazer umas experiências com animação e comecei a ficar, ok, pera, isto afinal é bué de agir, tipo, animação é bué a cena, então já não quero ir para pintura porque era o que eu queria ir primeiro. E desculpa lá, o secundário que tu fizeste foi o normal, aquele que existe, ou não uma Sim. escola profissional? Epá, não, ainda pensei, eu estive naquela de ir para António Rui, né, que era a cena que toda a gente queria ir, mas eu tipo, moro em Oeiras, não era assim, não era impossível de ir, mas ainda um bocado longe. Eu fui lá, eu até cheguei lá a visitar a escola, eu não achei que era assim tão incrível para eu ter que fazer o esforço de ir para lá durante tipo 3 anos. E fiquei no Liceu de Oeiras e fiz artes. Sim, artes normal. visuais, sim. Sim. E pronto, ou seja, ando muito ligada àquilo, ou seja, eu sabia que queria ser artista, whatever that meant, estás a ver, mesmo, não havia um objetivo se calhar em tipo de fazer uma coisa, eu sempre gostei de múltiplas. Eu gostava de ilustração, gostava de animação, aliás em Belas Artes nós temos tu também tiveste essa experiência. Nós tínhamos sempre créditos extra que até podíamos usar para fazer outras cadeiras, além daquilo. Eu fazia isso. Sim, podias te inscrever. E quando não era por aí. E quando não era por aí, era tipo. Ia só assistir a aulas dos meus colegas, às vezes, pedir atenção aos professores. Eu gostava de. Eu era mais preguiçosa, eu não fiz assim tantas aulas a mais. Olha, eu para te ver, no primeiro ano, eu entrei na segunda fase. E como não entrei na primeira fase, eu inscrevi-me na Ressart, na altura, no curso era animação e grafismos 2D e 3D, e depois entrei na licenciatura e depois fiz os dois ao mesmo tempo no primeiro ano. Não sei, tipo, tinha muito interesse em aprender e estar envolvida e em não estar parada, sabes? Tipo, estava mesmo naquela fase, eu queria saber tudo. E a Restart era um curso de quanto tempo? Era um ano ou A era Restart menos? foi um ano, sim. E era o quê? O que aprendias lá?
Pá, era um curso, eu acho que os cursos de arrasar são cursos profissionais e técnicos, ou seja, era muito mais à volta das tecnologias em si do que necessariamente tipo, as mesmas bases que tu tens se tiveres uma licenciatura ou isto ou aquilo em que tu aprendes mais a pensar. E eu acho que ali aprendes mais depois a saber fazer. E assim, eu acho que foi útil para aquela fase para eu saber aprender tudo, mas aconselho muito mais fazeres um curso desses quando não estás a fazer outra coisa ao mesmo tempo e dali vais para o mundo de trabalho. Porque a verdade é que eu fiz isso no primeiro ano e quando acabei a faculdade, já tudo o que eu aprendi, o Maya, Madbox, Flash, aqueles softwares já tinham mudado. Aquilo se não estás logo em cima e não estás a fazer. Se não fores acompanhando, depois a coisa muda. Sim. E então, pronto, ou seja, perdi nessa maneira de não haver continuação, mas acho que ganhei no sentido em que tive mais insight de ter um bocadinho do técnico e do teórico, porque depois às vezes em Belas Artes acontecia falhar um bocadinho esse técnico do que é que seria mexer com os programas e de como é que as coisas fazem. E não há tempo para tudo também, mas senti que foi um bom complemento. É isso. Assim tiveste um bocadinho mais de equilíbrio. Não foi só Sim. teoria. Um bocadinho de prática. Mas eu era bem assim, queria fazer tudo, queria estar em todas as posições, em todas as aberturas e sempre que era possível ir a alguma coisa, estava lá e portanto foi bem assim que começou. Muito fixe. E foi arte e multimédia então, com a Curso de especialização em animação. animação. Ok. Sim. E depois disso, conta-me tudo. Ok, então, depois disso... espera, desculpa, tenho uma pergunta. Diz-me. Se recomendas esse curso ou se fosse agora, se farias outro noutro sítio? Uma pergunta difícil. Olha, não, porque imagina, é uma questão que é, se fosse agora, o curso já não é o mesmo, tipo, eles mudaram muito e nem consigo dizer tipo, o que é o curso hoje em dia. Mas eu quando fui, eu era uma das poucas pessoas que adorava, que aquilo era bem feito para mim. Tipo, eu tenho muitos colegas que tiveram uma experiência no sentido de lá está, acaba por ser bastante experimental e às vezes não é aquilo que o mercado precisa, mas tu não vais para Belas Artes para sair a ser uma pessoa que o mercado precisa. Se tiveres essa expectativa, eu acho que se tiveres essa expectativa só, estás a ver que aquilo sozinho te vai dar isso, vais logo errado. Não sei como é que está hoje em dia, mais uma vez, tipo, e se calhar outros cursos diferentes, por exemplo, se calhar, eu acho que o curso de design era um bocadinho mais ligado ao que é que seria as realidades no mercado. Tipo, há cursos diferentes também. Mas sei lá, vais para a escultura. Eu acho que dá-te imensas bases para poderes ir para outras coisas, cenografia e olha, e para depois, se quiseres fazer escultura 3D, não é? Depois aprendes o 3D e ires daí para áreas de animação, de cinema, tipo, acho que apanhas ali muitas bases que depois te abrem portas noutros sítios, mas não vais dali para ser escultor clássico ou o que for. Mas agora acho que é muito importante teres esse ensino. Portanto, acho que tem um bocadinho esse entre o que é que são as tuas expectativas. Sim ou não, ok. Sim, depende mesmo muito do que é que são as tuas expectativas e de se achas que o curso sozinho se só podes fazer o curso e daí que precisas bem de trabalhar, se calhar não faças isso. Se sentires que consegues fazer essa coisa de, por exemplo, fazes isso e depois fazes um curso técnico que te apoia e que te dá esse lado mais do que é no mercado agora, acho que sim. Então pronto, fizeste a licenciatura e depois? Ok, então depois. Ainda tive uns meses com questões familiares, então não comecei logo à procura de emprego. Depois quando comecei, obviamente, é super difícil. E especialmente eu acho que arte multimédia, hoje em dia se calhar é mais fácil perceber o que é multimédia no geral e as empresas saberem que estão à procura. Mas eu lembro que na altura era tudo tipo, procuravam tipo, diziam ilustradores, mas depois na verdade estavam à procura de designers, ou estão à procura de designers e depois tipo, querem uma pessoa de multimédia. Ainda é um bocado assim, tudo. Eu acho. Eu acho que quem está à procura de pessoas não sabe o que é que quer e o que é que precisa. Às vezes pedem designers e depois querem programadores, que já apanham muitas vezes. Muitas vezes, sim. Então eu acho que isso foi tudo um caminho muito difícil de navegar. E depois às vezes explicar aquilo que eu sabia fazer, porque lá está, tipo, multimédia. Também tive fotografia, mas se calhar a fotografia não era nada de todo o meu forte, não é uma coisa que eu saberia fazer de uma maneira tipo, profissional straight off the bat, mas por outro lado também estava super aberta a simplesmente ir aprender. E então pronto, tive de lidar com isso, que acho que todos nós lidamos, especialmente
Em artes acho que é mais difícil tu teres essa predisposição de empresas a ensinar-te. Estou a dizer isso porque, pronto, a minha experiência é entre isso e o que eu conheço, porque o meu irmão, por exemplo, tem em informática e eu vejo, em informática é super normal as empresas contratam alguém que sabem que não sabe fazer as coisas porque lhes vão dar formação durante, sei lá, 6 meses e estão contratados durante 6 meses só a ter formação e só depois é que vão Olha que fixe. estar a trabalhar mais a sério, ou há sempre um processo, porque eles têm a noção de que, ok, esta pessoa sabe, sei lá, bases de programação, tem isso, sabe pensar, e nós só precisamos agora de a educar para os nossos sistemas e para aquilo que nós usamos in-house. E eu acho que em artes criativas não temos isso, não temos. Pá, digam-me se estou errada, malta. Não, o que nós Escrevam nos temos comentários. é aqueles estágios que não são estágios, que tens que estagiar para poderes ter o estágio. Isso tens, não é que te Sim. ensinem e depois metem-te a trabalhar como uma pessoa normal. Opa, sim. Pois. Exato. Não há, sim, não costuma haver. Eu, por acaso, não posso queixar porque o meu primeiro trabalho foi um bocado nessa onda de a gente contrata-te, a gente sabe que tu não sabes assim tanto, mas a gente vai-te dar tempo para aprender e por isso eu não me posso queixar, mas eu sei que é raro. Epá, olha, fazer a segue, depois o meu primeiro trabalho foi pelo estágio de IFP, na altura que ainda era um ano, ainda fazia um ano de seguida, portanto estaria a receber através disso e isso correu tudo bem. Mas também foi nessa onda de, opa, eles estavam à procura, acho que eles disseram tipo designer interativo, eu já não me lembro como é que era a proposta, mas eu lembro-me que candidatei, porque aquilo era a La La Land, que era uma empresa de. Eles na altura estavam a tentar ser uma publicadora de uma editora de livros para crianças, e eu fui. E quando eles me chamaram, foi que eu percebi que eu estava à procura de um programador, tipo, também. E eu assim, pá, não sabia fazer nada disso. Mas foi muito assim, de género, olha, ok, mas isto é tipo programação visual, é através do Photoshop e tudo, é um plugin que era o Quickshare que basicamente funcionava quase com um software de animação, na verdade, porque era quase tipo, imagina, cada layer do Photoshop era. Dizias, esta layer agora é um botão, estás a ver? E quando tu carregas ela dá qualquer coisa. Então tinhas de saber mais lógica de programação e saber um bocadinho de programação visual do que necessariamente do código. E eu achei isso super interessante e na altura não sabia que isso existe. Hoje em dia existem 1000 maneiras de fazer programação visual. Eles disseram, ok, a gente ensina, tipo, se estiveres disposta a isto e assim, e depois fazendo este primeiro, porque eram vários livros, né? Fazendo estes primeiros que a gente precisa mesmo de programador, tipo outros, já podes tipo, trabalhar tipo, nos dois, estás a ver? Fazer ilustrações para possíveis futuros livros e coisas assim. Eu, ok, bora, só. E pronto, e foi por aí que comecei. Opa, e acho que eu diria que aí foi um bocadinho o grau zero do que é que foi depois mudar o meu percurso para videojogos, apesar de não ser isso, mas ter que aprender a lógica. Tinhas ali uns botões. Epá, sim, já percebi o que é que. Eu queria ilustrar livros infantis e queria fazer essas coisas assim. E depois ver que, ok, mas isto com interatividade é muito mais fixe. Tipo, isto com interatividade é outra coisa. Tenho que pensar na interatividade com mais uma camada e na animação com mais uma camada e essas coisas todas pareceu-me super interessante. E então foste trabalhar, eu não percebi foi bem o nome da empresa. É Lele Land. La La É Land, difícil. isso é um filme. Não, é tipo, é Leleh Land. É tipo, são os lelés, são tipo uns bichinhos ok. fofos que existem. Engraçado. Eles agora já não existem da mesma maneira com assim, mas a minha antiga chefe, a Sofia, ela tem uma história também muito interessante de enquanto criou a sua própria empresa nessa altura. Depois tipo, não correu muito bem nessa perspectiva de fazer os livros digitais, mas não quis deixar morrer. E transitou agora para fazer publicações de autor desses mesmos livros e desses projetos que tinha no digital a físico. E tem os livros publicados em tipo publicação de autor. Sim, sim. É fixe, não é mesmo? Então, publicar. Sim, não, é fixe, epá, e é bom não desistir também. Tipo, tens lá algumas ilustrações tuas nesses livros? Ou... eu tenho um deles, está com outro nome, meu, mas está com uma falda clara, é o. Como é que ele se chama? É tipo. O Halloween. É tipo qualquer coisa do Halloween. Esqueci-me do nome do meu próprio livro. Pronto, depois eu meto aqui um link. Depois mandas-me. Sim. E então, esse foi o teu primeiro trabalho. Pois eu sei que eu fui ao LinkedIn ver o que é que tu fizeste ainda depois um mestrado, não é?
Sim, opa, Isso foi então, depois deste trabalho ou ainda fizeste mais sim, coisas? não, opa, eu depois, nessa altura, quando acabei, ainda estive um tempo à procura de trabalho e isso na altura foi muito difícil lidar com as rejeições pós isso, porque era bué, ok, eu já tinha esta experiência profissional, tipo, do ano aqui e assim, mas depois o que é que aconteceu? Tive bem naquele limbo entre numa empresa que ainda não conhecia, nunca aceitavam porque queríamos alguém que possa estar no estágio, já tinha usado o meu estágio de FP, não podia fazer outra vez. Então queriam alguém que pudesse estagiar primeiro e depois possivelmente ter ou não ter a vaga de júnior, ou então não tinha experiência profissional suficiente, e especialmente dentro das áreas que havia disponibilidade para ser tipo, sei lá, um júnior normal, imagina, porque não tens os 2 anos de experiência ou 3, ou ser designer, estás a ver? Porque pronto, é muito específico aquilo que eu estive a fazer. Foi tipo fazer livros interativos para crianças, não há necessariamente muitas empresas a fazer isso. Sim. E então podia ter só como ilustrador, mas aí normalmente nós sabemos é mais por regime freelancer, também não. Não dá tanta segurança, sim. Sim, não que eu me importasse na altura, sabes? Eu acho que eu só não sabia como entrar nisso sequer. Tipo, não tinha E como é que tu bem procuravas noção. os trabalhos? Tens algum site que usaste? Na altura usei muito carga de trabalhos, que acho que era tipo por aí, é a maior que temos. Sim. Se bem que agora é muito mais programação do que Já não vou outras lá há muito coisas. tempo, não sei. Depois também não. Sim, exato, ultimamente também não vi, mas as últimas vezes já começa a haver muito mais shift para tech, para não ser tão artes. Mas sei lá, carga de trabalhos, tipo, e LinkedIn e coisas assim gerais, de tudo o que fosse. Por acaso, hoje em dia já existe. Qual é que é aquele site? Tipo, o teu também, o teu network já tem, mas o Indústria Criativa, yeah. Sim. Hoje em dia a Indústria Criativa também parece ser um sítio interessante para ir, tipo, pronto, lá está, já não está dentro do espectro, Sim, porque já há muito tempo que não procuro, mas diria que se calhar, se fosse hoje em dia, se calhar procurava muito por aí também. Está a começar a ficar na Yeah. moda esse site, que já há mais gente a recomendar a indústria Sim, criativa, em vez de ser o carga de trabalhos. Ou os dois, pronto. sim. E O que é que então, eu te ia depois, dizer? toda a gente Depois queria para estavas estágio, mas tu já tinhas usado, não dava. Já tinha usado, yeah. E depois o que aconteceu foi que estava a mudar coisas na minha vida e tive a oportunidade de ir para a Covilhã. Ahm, e então, ok, decidi que ia parar de procurar cá, tipo, organizei as coisas para ir para lá e depois na Covilhã, ah, para me entreter, na altura foi super isso. Assim, ok, deixa cá ver o que é que há para fazer aqui, porque pronto, estou a fazer esta mudança de grande vida. Porquê para a Covilhã? Porque não para o outro lado? Porque o meu marido arranjou um trabalho, Ok. tinha arranjado um trabalho lá no Fundão e a coisa mais perto era a Covilhã que tinha uma universidade. Então pronto, tomamos essa decisão que ok, eu não ia procurar trabalho já cá porque também não fazia sentido irmos fazer isso, fiquei mais a tomar conta de casa e de fazer essas mudanças, de preparar as coisas todas, de vender a casa que tínhamos cá, e comecei lá o mestrado. E quando comecei o mestrado na Covilhã já vi, ok, tem aqui videojogos pareceu uma coisa que já me tinha despertado interesse, não só por esse projeto, mas quando eu comecei a trabalhar na La La Land, também um pouco antes disso, tive um amigo meu de Belas Artes também, de arte multimédia, o António Salceda, que foi para game designer e teve a fazer esse percurso e depois chamou-me para um projeto que ele tinha com outros colegas com outros estudantes pelo mundo de fora, tudo pessoal que estava a dar o seu tempo a fazer projetos, como muitas coisas indie começam. Ele na altura convidou-me para produzir, porque ele disse assim, eu acho que tu tens bem jeito para ser produtora de coisas. Eu nem sabia o que era ser um produtor, eu nem sabia o que era produzir videojogos. Eu lembro-me que eu fui à FNAC buscar um livro que era tipo qualquer coisa sobre produzir videojogos e não sei o quê. Li tipo a introdução ou tipo o início o primeiro capítulo, aprendi por alto algumas coisas, respondi-lhe aquilo que eu achava que era e ele, não, sabes bem sobre isto. Anda só connosco para o nosso projeto. E pronto, eu tive 6 meses nesse projeto.
Acabou por não ir a lado nenhum, mas aprendeu imensas coisas. Também sobre o que não fazer, sobre coisas que eu estava a fazer mal por não saber. Mas foi muito rewarding. Então pronto, acho que essas duas experiências juntas depois me fizeram empurrar mais para os videojogos e começar a dizer, ok, tipo, não, se calhar é mesmo isto que eu quero fazer e vamos tentar descobrir o que isto é. Olha que fixe. Ah, então, espera lá, tu estiveste a trabalhar ainda, foste para a Covilhã e estiveste a trabalhar. Então, e o mestrado? Não, ok, na Covilhã já não estava, ou seja, o estágio, imagina, isto foi ao longo de algum tempo, ou seja, o estágio da La La Land acabou em 2015. Eu acho que a minha licenciatura, eu acho que o meu mestrado começou em 2016 depois. Portanto, ainda fiz ainda houve tempos entre isto. Portanto, Ok, durante ok. esta altura ainda fiquei desempregada, ou a fazer tipo off-jobs, tipo assim, só um freelancer aqui e Sim, ali. sim. Depois, na Covilhã, ainda no primeiro ano de mestrado não trabalhei, no segundo ano estive a trabalhar numa loja de roupas, coisas assim, tipo, tudo super que desse para conciliar umas Sim. coisas com as outras. E depois, por aí também, dentro do mestrado, o que eu fiz mais foi definitivamente estar mais envolvida com o que era a indústria de desenvolvimento portuguesa. Eu já tinha ido em 2014 ao Game Dev Camp, ao primeiro que houve, e nessa altura fui a uns meets, entrei já no que era o Game Dev PT, o grupo de Facebook que existia, mas pronto, assim muito lurky, não estava a participar ativamente. E depois em 2000 não, mesmo no mestrado comecei tipo, a estar a organizar game jams lá, comecei a organizar eventos de palestras, comecei tipo, a tentar dinamizar um bocadinho o curso, porque a minha perspectiva na altura era, ok, eu estou na Covilhã, aqui não há nada de comunidade, pelo menos de game dev, havia estúdios, havia pessoas e havia claramente um curso, portanto claramente havia ali uma cluster qualquer, mas não estava organizado. Só comecei a fazer isso, porque era assim, se eu quero ter esta comunidade aqui, se eu quero ter outras pessoas que trabalhem comigo nisto, e se eu quero tipo, criar, até criar emprego, estás a ver, possivelmente um estúdio ou qualquer coisa assim, tenho que fazer isto, porque não existe feito. Então comecei a dinamizar muito o que era a game dev scene da Covilhã, até chegar em 2019, ter vindo à Games for Good em Lisboa. Fiquei em segundo lugar nessa Game Jam, o que depois deu uma mínima visibilidade, que foi só de as pessoas ficaram tipo, ok, tu tipo, estás aqui, fazes jogos e tipo, existes, estás a ver, olha, já agora tipo, estamos a convidar para vir mostrar outro jogo não sei onde, e depois fui convidada também para ir para a Ludoteca e estar envolvida com esse grupo. E basicamente foi muito por aí, ou seja, tudo o que era do que era esse trabalho voluntário também, de envolver com a comunidade, foi isso que depois me trouxe aonde estou hoje. Porque foi mesmo esse networking e eu estar tipo, ligado às pessoas e estar disponível a ir. Porque depois eu estava super disponível, eu ia a tudo, era que vai haver Lisboa Games Week para a semana e vou às duas, tipo, vou para Lisboa, vou meter-me agora no autocarro. Tipo, imagina, na Lisboa Games Week eu ia ajudá-los a montar coisas, porque tivemos a organizar a Loading Zone nesse ano. E eu vim de autocarros direto para o Oriente, saí, fui arrumar as coisas, tipo, e depois fui para casa. Não sei, eu sempre fui assim, tipo, fiz coisas. Isso é que é preciso, isso é que é preciso. Estar sempre em casa é que não, porque senão isto não se mexe. E já agora, pronto, eu não conheço, eu da arte e multimédia conheço mais ou menos, mas e já falámos um bocado, que é assim bastante teórico. Mas o curso que tu fizeste na UBI, eu não sei nada, portanto, se quiseres falar alguma coisa sobre disciplinas, sobre coisas que gostaste, o que é que não gostaste, o que é que sentiste falta. Olha, lá eu senti que é um mix parecido, que é, por um lado, é um mestrado, e eu até acho que devia ser mais teórico em alguns aspectos, no sentido se o objetivo daquilo é preparar-te para tu escreveres uma tese e preparar-te para tu saberes fazer artigos e isto e aquilo, senti que não estávamos 100% preparados e que havia muitas dificuldades, e lá está. Eu acabei por não entregar a tese,
Mas por obra também de começar a estar mais envolvida nas outras coisas e aquilo deixou de fazer sentido para mim. Mas tivemos mesmo, acho que no nosso primeiro ano entregou o quê? Uma pessoa, duas, da turma inteira. Entregaram depois ao longo, foi acabando a turma. Mas no sentido de estarmos 100% preparados para, depois daquele primeiro ano, ir fazer, muitas pessoas estavam super perdidas. E eu não acho que quando o número de pessoas é tão grande e ao longo de vários anos, não pode ser só os alunos, porque são alunos completamente diferentes a passar por ali. Portanto, há qualquer coisa com o sistema que estava a fazer com que não nos sentíssemos preparados para chegar lá, especialmente vindo de tantas áreas diferentes, porque não é. Primeiro, há muitas licenciaturas de videojogos, agora já há mais, mas não é um pré-requisito para entrar, não é como, sei lá, para engenharia, que normalmente tens que vir de alguma engenharia antes também. Então tinhas pessoas tão diversas como quem vinha de Belas Artes, como eu, quem vinha de multimédia noutro sítio qualquer, quem vinha de informática mesmo pura, ou quem vinha de informática mas aplicada, quem vinha de videojogos no Brasil, portanto havia mesmo uma diferença muito grande de quem é que eram as pessoas da turma. Opa, e deve ser super difícil para um professor também conseguir fazer matéria que faça sentido para estas todas, porque obviamente que a área de, sei lá, informática devia ser super básica para quem vinha de informática, para nós era super difícil, portanto tipo, é difícil fazeres esse equilíbrio. Mas eu acho que há muita oportunidade. Outra coisa é, nenhum dos, quase, eu não quero dizer nenhum, porque eu acho que dois dos nossos professores têm alguma ligação a videojogos na sua formação, mas é normal, nenhum dos nossos professores tinha formação em videojogos ou às vezes trabalho em videojogos. Vinham, por exemplo, tínhamos um professor em guionismo que vinha de cinema e tínhamos um professor de mídia que também que era dessa onda mais tipo mídia design e por aí, tipo, outro que era tipo de design industrial. E eu acho valor a isso, porque videojogos é uma área multidisciplinar e também acho que é útil termos as pessoas a ensinar, não virem formatadas do que é a experiência de videojogos só, mas a trazer essas competências de fora. Portanto, para mim, por exemplo, isso é positivo, mas a verdade é que para muitos colegas e para muitos objetivos isso é negativo, porque aí sentes que o ensino obviamente não está a refletir o que é a realidade de uma indústria, está a refletir uma realidade teórica. A realidade teórica dos videojogos, se for preciso, é menos desenvolvido do que é a realidade da indústria, porque já é tão recente, quanto mais o estudo sobre o que isso significa. E está sempre a mudar e é tão volátil. Mas eu achei que foi útil para, mais uma vez, aprenderes a pensar, abrir algumas portas, falar sobre alguns nomes que se calhar eu não conhecia e ir procurar sobre eles. E se tu tiveres esse gosto para estar sempre a pegar naquela informação e ires pesquisar mais, é útil. Se tu estiveres à espera de aprender lá tudo, não vais para curso. É impossível uma pessoa aprender tudo em qualquer sítio. Há sempre coisas para aprender depois. Acho eu. Sim. Não, completamente. No fundo, ficaste tu o quê? Uma pós-graduação? É o quê? Não chega a ser... Sim, então fica com pós-graduação. Eu tenho, acho que há uma opção qualquer de um dia entregar, se eu pedir um pedido especial, mas honestamente não me faz sentido. Eu acho que eu preferia começar de novo e fazer... Porque não, porque honestamente, eu vou-te explicar. É que o que eu senti foi... que eu ainda fiquei os 4 anos, ou seja, porque ainda ativei o meu mestrado do género, eu se calhar ainda vou continuar, ainda depois acabo, estás a ver? Ainda fui sempre ativando mais a inscrição. Só que o que eu comecei a sentir, quanto mais tempo passava, era que, primeiro, eu já estava a começar a conhecer muito mais coisas e a saber que agora já faziam com que aquilo não fizesse sentido, que eu estava a investigar em primeiro lugar e que eu estava a aprender. E estava-me a custar muito a diferença entre às vezes o que é academicamente correto e o que é e o que é viável no mercado e o que é real, porque eu via muitas investigações dos meus colegas que eu não te quero dizer que não têm valor, mas eu sei que estão erradas. Não, mas sabes que às vezes nem é a utilidade, e são factualmente erradas. Imagina, tipo, errado no sentido em que aquilo, se fosse aplicado,
não faz sentido. Tipo, se fosse aplicado, ninguém no seu perfeito juízo usava, sei lá, aquele framework num estúdio de videojogos, por exemplo. Tipo, frameworks para fazer X tipo de videojogos. Não é útil e não seria, porque não está a ter em conta o que é que são as realidades de um estúdio, por exemplo. Mas eu compreendo que tem valor no sentido em que está com todas as métricas da academia, certo? Ou seja, dentro daquela maneira de investigar, daquele, lá está, framework que tu estás a usar de investigação, aquela é uma boa conclusão. Só que comecei a ter muita dificuldade em dividir esses dois, tipo, em fazer utilidade disso. Porque obviamente queria estar sempre a voltar atrás e sempre tipo, a corrigir coisas e lá está, e depois a minha tese tipo, parecia que estava muito mais avançada, porque eu quando falava com pessoas sobre ela sabia dizer onde é que eu ia e o que é que eu queria fazer e isso tudo, mas obviamente depois na parte de escrita não estava a avançar isso tudo, porque depois estava sempre a corrigir, afinal isto já não faz sentido assim e isto agora é melhor assado. Não sei, acho que se algum dia fazia isso tudo só outra vez. Uma perfeccionista, estou a ver. Epá, não sei se sou, estás a ver? Tipo, acho que com aquilo especificamente comecei a ser. Mas nem acho que sou no meu dia a dia, tipo, e lá está, olha, para produção não posso necessariamente ser, tipo, algum dia a coisa tem que sair e tem só que ficar feito. Acho que talvez para mim própria, sabes? Tipo, para as minhas próprias coisas me custa mais dizer, porque tipo, eu sei como é que uma coisa poderia ser melhor, mas para os outros tenho muita facilidade de lhes dizer, não, ok, isto já está bom, tipo, passa agora, tipo, e acabou. Então isso é ótimo, isso é o que se quer, isso é o que se quer enquanto empregados abaixo de ti, vá. Os outros querem ouvir isso, vamos embora, passar para a frente. Sim, opa, não, pois, lá está, eu acho que consigo, tipo, imagina, olhar para uma pessoa que está a fazer o mesmo que eu faria, tipo, de ficar presa a algum perfeccionismo assim e perceber se está a cumprir ou não está a cumprir o objetivo daquilo que precisamos e dar, tipo, esse ok. Que sabes o que é? Eu senti no mestrado, e eu acho que às vezes acontece isso no geral na escola, diz-me tu sentiste essa experiência quando estavas em multimédia, mas que às vezes eu não sei o que é esperado, ou não sei o que é pedido, ou não porque estávamos agora a falar sobre isso. Tipo, será que eu não acho que sou perfeccionista de todo, mas tipo, eu percebo quando é que a coisa chegou, aquilo que foi pedido foi isto, estou a entregar o que foi pedido. Eu acho que tive muita dificuldade em compreender isso, por exemplo, com a tese, especialmente porque eu estava a fazer em formato, era tese-projeto, e então havia professores que estavam de género a exigir uma estrutura que era quase igual a que era a tese, uma tese normal, mas era um projeto, portanto devia ser mais um relatório de projeto, mas ele não queria mas não era suposto ser um relatório de projeto. Então, tipo, essa cena de não saber o que é o bom, ou o que é preciso fazer, ou não perceber bem o que é essa meta, acho que é o que me bloqueia. Pois, eu percebo, não Yeah. tens os objetivos não estão definidos, é assim um bocado... Faz. Sim, Yeah. talvez um pouco. Yeah. Sim. Yeah. E então depois resolveste ficar por aí e foi porque começaste então a trabalhar e arranjaste outras coisas pelo meio? Sim, opa, então depois basicamente, Conta-me tudo. com esse envolvimento todo que tive com a indústria, fui à Gamescom nesse ano também, 2019 aconteceu tudo. Fui à Gamescom. A Gamescom não é cá, é onde? É na Alemanha, em, Ai, que fixe. em E como é Colónia. que é? Como é que é a experiência? Eu nunca fui. Pá, Deve ser foi fixe. incrível, tipo, eu acho que é o maior evento de jogos da Europa. É tipo uma Lisboa Games Week mesmo muito, muito grande, com uma zona também de BizDev. Eu tive sobretudo nessa zona, fui com um grupo de desenvolvedores portugueses. Epá, eu adorei a experiência, adorei lá está o networking, a conexão, de estar num sítio onde toda a gente trabalha em jogos e quer falar sobre isso. E o que é que significa estar num evento internacional com muitas pessoas que estão na mesma indústria que tu e estão no mesmo processo e na mesma busca. Gostei imenso disso e estive sempre a falar com gente. E na altura o Diogo, que é um dos fundadores da Nerd Monkeys, também lá estava. E ele acho que gostou da maneira como eu estava a agir e como que eu lidava com as coisas lá no evento. E veio falar comigo com a possibilidade de me mentorar e tipo, a lógica dele foi tipo, eu ensino tudo aquilo que eu sei
queres vir para o estúdio? Olha que fixe. E depois daí descobrir o que é que pode ser esses próximos passos. E foi assim que começámos esta viagem que me levou agora a gerir o estúdio. Que isto foi Foi- num período curto, Sim. muito rápido. Foi. Começas Opa, aqui sim, e de porque repente. o objetivo, Já o és objetivo diretora. dele, o objetivo dele sempre foi chegar aqui. Só que pá, eu estava tipo, isto é um ano, é bué de pouco tempo, eu não consigo fazer isto tudo. Mas depois comecei super de pé atrás, a não querer começar, estava assim, ok, vou só visitar o estúdio e vou só estar aí às vezes. E depois ele perguntou-me, ok, mas queres ficar, não queres ficar, tu tens esse commitment? E eu tipo, ok, não, ok, está bem, pronto, vou começar e vou começar mesmo a aprender. E comecei a ficar como assistente de produção, mas basicamente estava só a seguir todos os passos que o Diogo fazia, tipo, a descobrir, a estar nas reuniões, a perceber, a seguir os projetos, a perceber o que é que a empresa era e não era, e começar a ir também a eventos. E fui com ele em 2020 a um evento também de BizDev em janeiro. E depois aí também adorei a experiência. Aonde? Conta-me. Foi a Londres, foi o Pocket Gamer, muito mais Esse não conheço. pequenino, mas é muito interessante tipo BizDev e estás a fazer pitch de projetos. Fomos lá até com uma banca e então fui para isso também, fui para dar esse apoio de estar lá a fazer pitch e a conversar e a tomar conta de quando não estava lá ninguém, falar dos nossos jogos. E mais uma vez, também adorei essa experiência de estar naquele ambiente, estar naquela. É super ativo e estás a conhecer pessoas na fila do café e depois de repente essas pessoas, tipo, sei lá, são diretores não sei do quê e depois querem conhecer a tua coisa e pronto, e estás sempre pronta a falar sobre isso. E até que depois também, pronto, mais tempo passou e a conversa, desde o início, ele estava-me a dizer: eu quero um dia formar-te para tomares conta do estúdio e fazeres isto por mim, para eu também estar mais livre para outras coisas, que agora já revelámos, que é que o Diogo quer começar um negócio paralelo à Nerd em de publishing, não só, ou seja, nós podemos fazer os jogos, mas também podermos estar a publicá-los. Olha que fixe. O primeiro passo para depois chegar cá foi então ficar com o Out of Line nas mãos quando o Pina saiu para ir para o Lockwood e foi tipo, ok, quem é que vai tomar conta deste projeto? Olha, Mafalda, pode ser tu. Foi um desafio mesmo muito difícil porque simplesmente porque estamos a fazer um jogo. Tipo, isso já é difícil por si só, mas o facto de entrar a meio também, eu acho que houve ali uma dificuldade de me adaptar, não é? Ao que é que Explica-me lá significa. quais são as tuas Diz. responsabilidades, então. O que é que tu tens que fazer para Agora ou entendermos? nessa altura? Se quiseres começar pelo princípio, o que é que eles te exigiam inicialmente? O que é que estavas a aprender? Até agora, o que é que tu tens que tomar conta? Agora é tudo, não é? Sim. Opa, quando eu comecei não tinha não havia tantas expectativas, certo? Ou seja, eu estava a aprender e era, sei lá, ajudar com documentação e estar nas reuniões e ter notas e era muito por aí, estava literalmente a assistir às coisas. Mas depois em produção o que tu tens que fazer é muito difícil dar tipo um dia, porque olha, é o que for que o projeto precisa naquele momento, mas basicamente tu tens que ser a pessoa que está a dar à equipa tudo o que eles precisam para fazer o seu trabalho e garantir que os prazos do projeto são cumpridos e dentro das expectativas do que é esperado nas entregas, fazer qualquer alteração que seja necessária em qualquer momento, género, olha, temos que contratar mais pessoas porque se calhar não vamos chegar a esta timeline, ou vamos precisar sei lá, ou precisamos mais tempo, ou precisamos mais recursos, ou precisamos o que for, tenho que arranjar isso e descobrir como gerir isso, pôr as metas, fazer decisões sobre, olha, vamos por este caminho ou não vamos, ou isso aqui vai demorar imenso tempo, como é que é se tiramos esta feature do jogo ou fica.
é tudo o que tem a ver com manter o projeto a funcionar, e ir num bom caminho e a equipa a estar bem, a ter tudo o que precisa, e fazer a ponte depois entre a equipa e o cliente, que neste caso tínhamos um publisher, mas um cliente pode significar muita coisa, certo? Se for internamente entre quem for que está acima, ok, agora sou o diretor do estúdio, mas pronto, ou um cliente externo ou uma pessoa externa. Então é muito por aí. Espero que isso tenha explicado. Sim, deu para perceber. E esse publisher dava-vos muitas limitações, dizia, olha, a gente quer antes isto, a gente quer antes aquilo. Epá, não, eu acho que assim, a Atin Interactive, que é a publisher que temos com a Out of Line, tipo, eles foram excelentes, sem eles não tínhamos o projeto que temos agora. Eu acho que houve alguma adaptação entre o que é que eles esperavam e a maneira deles trabalharem e a nossa, que às vezes eles pediam, olha, tipo, podem fazer isto desta maneira, e aquilo não estava dentro do nosso pipeline. Mas acho que todas essas coisas que vinham de fora, ou às vezes quando havia resistência sobre alguma coisa que nós queríamos fazer de maneira diferente, foi sempre útil para chegarmos ao melhor produto agora. Porque das duas, eu acho que raramente. Talvez eu estou a pensar, não quer dizer que nunca aconteceu, porque deve haver algum ponto que era de género, olha, não, nós queremos mesmo que isto seja assim, e nós não queríamos mesmo que isto fosse assim, e ter que fazer alguma concessão. Mas é sempre uma relação muito de colaboração, em que é de género, nós achamos que isto é assim, porque, sei lá, existe esta mais-valia, tipo, nós achamos que já estamos com os jogadores. Olha, um exemplo foi o Sam, a personagem principal do Out of Line, mudou, e foi graças à Atin que disseram, olha, pá, querem fazer um estudo de mercado, pomos aqui tipo X pessoas disponíveis, jogadores, temos aqui estes recursos. Nós tínhamos 3 artes diferentes, o nosso artista principal, Francisco, fez uma exploração, e testámos essas personagens com vários jogadores para perceber, e ficou o que está agora, e aumentou não só até a experiência do que é que a própria personagem pode fazer, porque sendo um bocadinho mais alto, tu sabes, a animação tem mais perninhas, é mais fácil, é mais infantil, agora é mais, parece um boneco, é mais animável público. Também. Sim, dá para fazer muito mais coisas com ele. Quando era mais infantil, tipo, se calhar depois acaba por não ter tanta expressão. Sim. Estás a ver, tipo, esse tipo de coisas, pronto, é o tipo de coisas que começaram de fora, mas claramente foram super bem aceitos dentro, e é claramente um jogo melhor por termos tido essa mudança. Portanto, eu acho que cada vez menos. Eu sei que quando és freelancer isso, às vezes há histórias de terror com clientes e essas coisas todas, eu não estou a dizer, mas especialmente em jogos, e quando trabalhas com publishers, é tipo pensar menos em tipo bicho mau, pessoa que está a tentar mudar a tua visão, e tu pensares, não, espera, toda a gente quer chegar a um bom produto. Sim, o que interessa é vender, não é? Tem que agradar aos jogadores depois. Que são eles. Sim, e eles estão a vir de uma perspectiva diferente da nossa, porque, olha, perspectiva às vezes pode ser tipo de país, de ter um público diferente do que nós estamos habituados, de experiência de trabalho, se calhar já fizeram X outros jogos. Estás a ver? E é muito fazer ok, vamos encontrar-nos no meio destas discussões e ver como é que este jogo pode ser melhor. És tão sensata. Eu estava a falar e estou a achar, eu concordo com o que tu estás a dizer, tens razão. Não sei, é por isso que eu sou diretora do estúdio, I guess. Não, é isso. O Trojan Norse aconteceu no 3º ano de faculdade, na verdade, já, portanto, talvez 2013, sim. Então, o que aconteceu foi, eu era presidente da Associação de Estudantes de Belas Artes. Isso também foi uma coisa que aconteceu. Então, também podes falar por aí como é que tu lá foste parar, como presidente. Não, também foi a mesma coisa. Foi tipo, olha, no ano anterior convidaram porque alguém. Eu conhecia alguém que me conhecia. Eu não me lembro sequer como é que isto começou, mas que me convidaram para ser o delegado ou presidente de desporto, do departamento de desporto. E eu aceitei isso. E eu nem estava. Eu acho que eu não estava no desporto antes disso. Eu, depois de estar nesse cargo, é que eu fui para a equipa de vôlei da faculdade e era desportista lá. Mas acho que me convidaram só porque sim, porque precisavam de mais uma pessoa,
Eu fiz isso, e aparentemente fiz bem o suficiente para depois o pessoal que lá estava a dizer, olha, precisamos de alguém que seja, tipo, nós queremos continuar na associação, eram as mesmas pessoas de um ano para o outro, mas nenhuma das pessoas que está aqui quer ser o presidente, tipo, eles queriam continuar a ser, sei lá, o presidente ou isto, tipo, não queriam estar a dar a cara, tipo, isso era, tipo, queriam fazer o trabalho e organizar as festas e whatever, mas não queriam ter que estar a lidar com as coisas de... E eu tipo, tá bem, posso ser, foi bem assim. E pronto, não havia outra lista naquele ano, ganhámos. E pronto, e foi assim que fui presidente de Belas Artes da associação. Mas pronto, foi bem da chill. Só que o que acontece? Então, o Trojan Norte começou a ver essa cena, eu estava tipo super hyped, dizendo, isto vai ser bem da fixe. Só que eu não podia ir, o bilhete era... eu acho que o bilhete quando começou foi logo nos 600 ou 700 euros, certo? Ou no primeiro ano ainda já não foi isso. Deixa eu ver aqui as minhas cábulas que eu estive agora a pesquisar, sempre foi em 2013. Não, eu sei que esse era o preço mais tarde, mas não me lembro no primeiro ano se foi esse preço logo. Eu acho que... não sei. Epá, eu mesmo que seja mais barato... Se calhar, talvez, não tenho a certeza. Mas eu lembro-me... Talvez, porque eu acho que depois aumentou, pronto, sim, depois começou a ficar maior. Mas eu sei que era proibitivo mesmo... Porque eu depois entrei em contacto com eles, género, olha, tipo, como é que é? Tipo, eu sou aqui apresentação de estudantes e gostava de fazer alguma coisa para poder dar bilhetes aqui, não sei o quê, eu tenho alguma cena. E eu lembro-me que, por exemplo, que o André, o André, que foi organizador do Trojan, ele é que entrou em contacto direto e tivemos a falar os dois. E ele foi super acessível a tentar ajudar-me a, tipo, maneiras de fazer isso. Tipo, ele na altura baixou, tipo, para 300 euros, eu acho, o preço e distribuir, ou seja, tipo, esse desconto por estudantes, mas assim, ainda era super proibitivo a maior parte das pessoas. Para mim, na altura, não dava também. E eu tentei descobrir o que é que eu poderia fazer. E eu lembro-me que ele pôs uma cena tipo, ou foi os 300 euros se eu tivesse 10 pessoas a ir, era assim uma coisa. Porque lá está, eu sei que eu tenho a certeza que o preço era tipo o dobro disso, ou seja, aquilo era tipo 50% de desconto. Sim, pode ser. Ok, e agora arranjar 10 pessoas disponíveis para ir mesmo nesse preço em Belas Artes. O que é que eu fiz? Eu falei com os meus colegas, porque tu tens... em Belas Artes, a nossa associação de estudantes é muito pequenina, tipo, e nós não temos festas grandes como, sei lá, o técnico ou isto ou aquilo, os fundos não são muitos, mas temos algum dinheiro da associação que dá às vezes para ajudar a organizar exposições ou coisa assim do género. Naquele ano acho que não tínhamos conseguido fazer nada disso, acho que até ali só tínhamos feito festas e eu perguntei, olha, é possível, ou tipo, conseguimos pôr tipo, algum X de parte que possa ser para pagar bilhetes para ir a este evento. E isso nunca é uma decisão sozinho, tipo, é uma decisão com todas as pessoas da associação, e eles foram tipo 5 estrelas e disseram, olha, tipo, 1000 euros ajuda para alguma coisa. E o que eu pensei foi, ok, com esse dinheiro dava para 10 bilhetes pagarmos metade, ficava tipo 150 euros o bilhete a 10 pessoas. Eu achava aquilo incrível, certo? Publicitámos isso, se calhar não publicitámos da melhor forma, na altura era só Facebook, mas eu lembro, não tive uma única pessoa a escrever. Se eu soubesse, tinha falado convosco, eu não era estudante. Porque havia muita desconfiança sobre o Trojan, do género, o que é que isto é, o que é que não é, e porque é que é tão caro, e o que é que eles acham que são. Estás a ver? Havia boa desconfiança. E depois, e atenção, e mais uma vez, e o preço é caro, mas honestamente não acho que era proibitivo, mesmo esse valor, mas depois o pessoal ficava, depois é em Troia, e depois em Troia é super caro, e ir para lá, e não sei o quê, então está tudo a dizer que não. Depois eu fiz uma espécie de concurso de arte, que o pessoal podia participar como eles quisessem, para ir a essas tais 10 vagas. Já, ok, se for a concurso, será que o pessoal até a linha? Então fiz, ok, menos pessoas, mas pagamos o bilhete completo. E participaram... aliás, não, desculpa, primeiro foi isso e participaram 2 pessoas só, uma colega minha de minha turma e outra de multimédia, de outra turma. Artistas, o que é que vocês estão a fazer? Mais uma vez, se calhar não foi publicitado o suficiente, porque aquilo foi tudo decidido bué da perto do evento, foi tudo decidido em cima, e com, sei lá, deviam estar na altura de exames. Eu sei que, não sei, eu na altura eu também não percebo o que aconteceu, mas o pessoal cagou bués. Em Belas Artes há sempre muita gente que é assim mais alternativa, não quer ir para o mainstream. Não quer... isso aconteceu porque eu lembro-me de ter falado com certos colegas-chave, porque quando era dito, ok, se tu forem mesmo muito bons e se estiverem a representar bem Portugal e não sei o quê,
Eu até tipo dou mais algum apoio, ou baixo um bocado os bilhetes, ou não sei o quê. E eu cheguei a ir falar com pessoal que era o que eu achava que eram os melhores dentro do que é que poderia ser que façam concept art ou não, e não sei o quê. E tiveram um bocado essa resposta. Eu tipo, ok, pronto, vou desistir disto. Tanto esforço. Opa, eu só sei que com este esforço todo, o André foi bué, ok, não consegui. Eu vi que tu estás a tentar e não estás a conseguir o número de pessoas, porque aquele desconto era só para se fossem estas pessoas todas. Eu tinha 4, acho eu, interessados, ou 3 ou 4, e ele disse, ok, se forem você, tipo, não interessa, se for só essas 3 pessoas ou essas 4 pessoas, venham e eu faço isso. Ok. E ele perguntou-me, tu não queres vir? E eu tipo, oh, quero ir, mas tipo, não sei agora, tipo, se é ético, estás a ver? Porque eu estou a tentar arranjar este desconto Sim. para os outros. E ele disse tipo, pá não, Wanda, tipo, estás a fazer esse esforço bué para trazer pessoas. E pronto, foi assim que fui ao Trojan no primeiro ano. Opa, e estou super grata por ter ouvido este back and forth e ele também não ter desistido e não ter dito, olha, pronto, então esqueçam, não vão conseguir vir, desistam, estás foi a ver? fixe, Ou, foi, yeah. opa, se eu não tivesse ido esse ano, não tinha ido mais nenhum. E fui os 4 ou 5 anos que foi em Portugal. Quantos anos é que foi em Portugal? Foi 5 anos? Até 2017, 13, 14, Portanto, 15, eu fui todos os 16, anos, 17. eu fui depois Sim. todos os anos que foi em Portugal. Até me dá para Malta. Em Malta já não consegui ir. E foi depois aí também comecei a estar nos videojogos e depois fui à Gamescom, só dava para ir um ou outro, né? Tipo, fui à Gamescom depois nesse outro ano. E pronto, mas epá, acho que todos os anos tive uma experiência um bocadinho diferente, tipo, todos os anos deu um bocadinho mais. Por exemplo, o primeiro ano foi uma experiência boa, foi a primeira vez que eu fui uma conferência daquelas e eu, para não variar, queria ir a tudo. E tens várias tracks e as coisas acontecem ao mesmo tempo, então eu organizei o meu calendário todo para ir a tipo mais talks possíveis e estava sempre em conferências e tipo nunca tinha tempo livre para mais nada porque estava sempre a saltar de uma para a outra e a controlar bem aqueles horários para aproveitar desde as 9 da manhã até à meia-noite, porque havia art battles também à noite e tudo. Então o meu primeiro ano foi assim, foi super tipo tentar estar em todo lado e viver tudo. E depois acho que comecei a aprender mais o que é que significa tirar valor de uma conferência internacional e o que é que isso significa. Que é de género, ok, às vezes tiras mais valor em teres falhado a ir a uma talk qualquer porque ficaste no sofá numa espécie de quase talk espontânea que aconteceu com alguém que estava lá a falar e depois descobres que é, sei lá, tipo um dos top tipo, pessoas de concept art do mundo não sei onde, mas estava ali a tomar café e começou a falar com pessoas. E depois começas a aproveitar esses pequenos momentos também e a perceber que isso também faz parte do valor e se tu tiveres o teu horário sempre cheio não tiras disso, não tiras desse networking, não estás a fazer também amizades. E pronto, e foi isso. Tive imensas experiências diferentes ao longo de todos os Trojans, eu acho. Também por ir com uma perspectiva diferente. Ou seja, se tu também fores com uma intenção diferente de, ok, este ano, sei lá, quero estar mais envolvida em que seja workshops e este ano quero mais fazer coisas enquanto lá estou. Ou este ano quero estar mais a assistir só e ouvir e estar inspirado. Ou este ano quero só estar a conversar com toda a gente e mostrar o meu portfólio a toda a gente. Acho que é um evento que tem espaço para fazeres muitas coisas e para o aproveitar de maneiras diferentes. Não tens que pensar que és lá só, tipo, sei lá, para arranjar trabalho ou para fazer uma entrevista lá fora. Ou, também pode ser isso. Mas também não. Mas pronto, eu percebo que o preço é proibitivo para algumas pessoas e especialmente, pronto, lá está, eu tive a sorte de depois tive sempre o desconto do Pioneer por ir aquele primeiro ano. Se calhar, lá está, o bilhete completo e mais a viagem e mais a estadia e isso tudo começa a ser complicado, mas definitivamente foi é uma oportunidade Vale a pena, super pronto. única, por exemplo, em Portugal, por exemplo, certo? Sim, Onde é que tu tinhas a possibilidade de conhecer pessoas que vêm de todas as partes do mundo e de tantas áreas e que trabalharam na Disney e na Riot e na Blizzard e perceberes quem é que elas são, o que é que estão à procura, como é que interagem e que tipo, estás a ver? Eu acho que esse foi o maior valor para mim, foi esse tipo de eventos ter acontecido em Portugal e eu ter podido ir no estante, tipo, só uma hora de carro e estava em Troia.
e conhecer aquelas pessoas todas Sim, e não ser tipo. poupas no tempo da viagem. É a única coisa que Não, mas mesmo poupas. psicologicamente, sabes? Tu sentes estas pessoas estão aqui, estão tipo no teu país, estão ao pé de ti, estão bem à mão. É Para mim real. foi isso, estás a ver? Eu acho Elas que. Não, sim. existem. Epá, eu não tenho que ir. Estás a ver? Tipo, eu não tenho que ir à América, num sítio, estás a ver? Não tenho que fazer esta cena para poder chegar a isto. Eu acho que o Trojan me deu isso, mas agora em jogos, por exemplo, ah, estou a sentir mais essa abertura e esta disponibilidade a ter descoberto. Lá está, tipo, eu fui a esse tal o Game Connect, não é artístico, é BizDev exclusivo, é outro tipo diferente de eventos. Mas foi ali em Londres e é super fácil ir, tipo, não é assim um bicho de sete cabeças, estás a ver? E estás com aquelas pessoas à mesma, e estás com. E fui à Alemanha, a Colónia também não é assim tão longe, e na verdade, se for preciso, em termos de preço de deslocação e dessas coisas todas, é parecido com um bilhete de Troja. Então, tu começa, eu acho que aquilo para mim foi pensar bom. o que é importante, o que é que se Sim, quer tirar da sim. experiência, pronto. E perceber que para mim são mesmo muito importantes estas experiências tipo internacionais, de tu perceberes também como é que outras pessoas lidam com. Pá, com o que é trabalho na nossa área, certo? Tipo, estás com outros criativos e estás com outras pessoas que querem as mesmas coisas que tu e sempre quiseram. E depois tu começas a ver que em todas as partes do mundo toda a gente tem as mesmas dificuldades e os mesmos desafios e pensa das mesmas maneiras. Tipo, há uma coisa super universal de estar em áreas criativas. Mesmo que estejas num país tipo, ou mais rico ou mais pobre. É super interessante ver o que é que são esses caminhos e esses percursos para chegar cá. Estamos a atingir o limite do nosso tempo, por isso eu queria falar de mais uma coisa. Queria falar sobre o Woman in Games. Tu estás metida nisso e és uma representante. Como é que isso Sim, aconteceu? Como é que. olha, foi nesse evento de Londres que eu estava a falar agora. Antes disso, na Alemanha, eu fui a um pequeno almoço delas, que elas organizaram lá, o Money Games, tipo breakfast e isso tudo. Pá, e eu gostei imenso que era direcionado a mulheres, obviamente, né? Chamava-se tipo Women Games Breakfast, mas qualquer pessoa de qualquer género, tipo, identidade podia lá entrar, tipo, não estavas proibido, podias te inscrever para ires. Só era uma questão de priorizar, tipo, era um espaço prioritário a mulheres, tipo. Mas eu achei isso uma boa maneira de fazer, estás a ver? De não ser automaticamente exclusivo. Eu gosto de tentar mesmo criar os safe spaces, acho que seriam o mais inclusivos possíveis. Também significa isso, também significa dar a oportunidade de, ok, olha, isto é um espaço que é coded para mulheres, por exemplo, mas estou super bem-vinda em usufruir deste espaço e perceber o que é que isso significa. E depois, o que isso significou foi todas as mesas tinha uma mulher porta-voz vá sobre uma área, tipo, está aqui o pessoal das engenharias e o pessoal de produção e o pessoal de arte e não sei o quê. E essa pessoa estava a ser moderadora ou a dirigir aquela mesa de conversa, mas todas aquelas pessoas normalmente tipo, trabalhavam na área e estavam lá a dar as suas experiências e simplesmente a falar sobre trabalho. Tipo, lá está, tipo, eu fui para a mesa de arte, então estavam a falar o que é que sei lá, dificuldades em art test, sim ou não, e tipo, as mesmas dúvidas e questões que a gente tem, mas simplesmente num espaço que tinha essa maneira de dar prioridade a mulheres. Eu achei isso super interessante. E depois em Londres conheci o fundador dessa associação, ele explicou-me o que é que significava. Eu tinha descoberto que no site deles tu podes pesquisar por país e não havia. Eles têm representação em imensos países diferentes, bem, não havia ninguém em Portugal. E aquilo nasceu no UK, tipo, não é assim aqui ao lado. Tinha representação em. Isto, posso ser eu? E eu fui falar com ele. Marquei uma reunião com ele para ele me falar sobre o que era a Money Games. Ele perguntou-me coisas sobre mim, ele ficou tipo super interessado de eu estar sempre a fazer coisas. E ele disse: olha, está aqui, vou entrar em contato contigo, está aqui como é que podes candidatar. Força, candidatei-me e pronto, entrei, e fui aceite como embaixadora. Opa, e o que eles pediam dos embaixadores é bem, se organizar ou fazer parte do evento deles uma vez por ano, que não é nada, não é? Tipo, é para manter, tipo, não só para espalhar o que é essa awareness, certo? Mas também participar e estar ativa, envolvida na comunidade. E basicamente é tipo seres uma representação, tipo alguém que sabes que vais às escolas ou que vais falar sobre
sobre alguma coisa e podem te chamar a ti, podem te convidar a ti e sabem que tu vais falar sobre tipo human issues ou não. Opa, eu achei isso super interessante, tipo, a lente também deles é mesmo sobre criar esses espaços de inclusão e de uma maneira que é só quase tipo, é só me chamar a atenção, que às vezes, que às vezes as pessoas só simplesmente não pensam nisso. Tipo, eu lembro-me de ter falado com o Diogo sobre isso, porque ele tem muito essa consciência, mas, por exemplo, no Game Dev Camp, teve anos em que só houve tipo uma ou duas speakers mulheres, tipo, porque é que não havia mais? Olha, porque quem organizava não conhecia ou não sabia que ela... E é tipo, ao menos, tanto, por exemplo, na Women in Games, uma das vantagens é que estou nesse networking de embaixadoras e acabas por, ao ter o nome da brand atrás, é muito mais fácil alguém ligar ao teu e-mail ou ao teu convite LinkedIn e dizer-te pera, ok, tu és embaixadora também e olha, gostavas de vir ao meu evento, gostavas de falar aqui, gostavas, tipo, queres dar 2 dedos de conversa. E abre essas portas, abre essa facilidade de comunicar e de trazer mais pessoas também à nossa comunidade portuguesa. Paching. Sim. Olha, eu acho que é tudo. Não sei se queres dizer alguma coisa em especial para as pessoas que estão agora a estudar e a querer entrar na área dos jogos, por exemplo. Se queres dar alguma dica, pronto, ficamos por aqui. Para as pessoas que estão a estudar, ok, espera. Na área dos jogos, eu quero dizer uma coisa que é aquilo que toda a gente vos diz e que parece super clichê de vão a game jams e vão aos meets ou aos eventos, ou metam-se nas comunidades. Eu sei que isso é tipo o maior clichê do universo, mas é mesmo verdade. E eu acho que temos essa vantagem na área dos videojogos que eu sinto que a animação não tínhamos tanto. Se bem que nós tentamos criar esses espaços comunitários, de, às vezes tipo drink and draw e coisas assim do género, e quando o pessoal se faz aqueles get-togethers, mas a verdade é que o facto de game jams existirem como coisa tão consistente, e especialmente criada às vezes por escolas, automaticamente tu tens um espaço em que vais conhecer outras pessoas para poderem trabalhar contigo nesta matéria interdisciplinar. E eu sentia, animação não tínhamos isso, que às vezes tipo, também é uma coisa que precisamos de fazer isso interdisciplinar, é muito difícil, agora sozinho vais querer fazer tipo um sketch de meia hora, nunca mais estás o resto da tua vida, não é da tua vida, mas é muito tempo. Acho que há pouco espaços de colaboração e videojogos têm isso quase incorporado na sua cultura, portanto tem uma barreira de entrada eu acho que muito menor do que outros sítios, porque tens esses espaços de networking, de criar laços com outros autores, de perceberes com quem gostas de trabalhar ou não. E de começares a criar portfólio, que é super válido, porque é mais isso, não é? Tipo, esse costuma ser o problema de que precisas de trabalho, mas não tens experiência e vice-versa. E eu acho que em jogos mostrares essa experiência de teres um jogo e conseguires, às vezes, publicá-lo. É super fácil publicar nas lojas hoje em dia, isso está super democratizado. E mesmo que não seja uma loja como a Steam, podes publicar no itch.io, tipo, é grátis. Tu mostrares que és uma pessoa que fez esse caminho todo de crias a criação de um produto e pô-lo online e se calhar promovê-lo, tu consegues fazer de uma maneira que não consegues se calhar fazer de outras áreas, e isso é mesmo uma grande maneira de entrar em qualquer lado, tipo, e a indústria e é uma indústria global, não tens que pensar que tens que ficar só aqui ou só se imigrares é que podes ir, porque mais uma vez é só pôres à venda num sítio e o teu mercado não é cá, o teu mercado é internacional. Agradeço-te por teres vindo, obrigada. Olha, eu acho que tivemos aqui uma conversa interessante. Espero que sim. Espero que seja útil para quem estiver a ouvir. Não sei se queres depois dizer onde é que a gente pode encontrar nas redes sociais e assim. Posso. Estava a esquecer. Depois podes dizer agora, se tiveres assim, alguma rede social assim mais importante. Olha, eu estou a começar a aprender a usar o Twitter melhor. Portanto, podem me encontrar lá, é Somewhat Mary, e também é a mesma coisa no Instagram. Diria que é por aí. E depois sigam a Nerd Monkeys em todo lado, é o costume. Nerd Monkeys, Instagram, Twitter, Facebook também. E Discord, não é? Especialmente. Pois é, temos um Discord, sim. E temos uma comunidade no Discord e também estamos. Vai sair um dos nossos jogos este mês, que é o War of Line. E também temos o Monkey Split em Early Access, portanto, juntem-se lá para saber as novidades sobre isso. E comprem. Sim. Então é
É isso, malta. Não percam o próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever ao canal e de apertar no sininho para receberem notificações. Até à próxima. Tchau a toda a gente.